Será mesmo verdade que os homens preferem as mulheres mais velhas? E se for assim, qual seria o motivo dessa preferência? Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho coisa muito importante que eu quero te contar. Ainda não existe nenhum estudo em larga escala, conduzido com metodologia científica, que possa de fato afirmar que os homens preferem as mulheres mais velhas. No entanto, acontecem algumas coisas à nossa volta que a gente vai percebendo que alguma coisa está mudando. Por exemplo, na semana passada, a Suzana Vieira, atriz da Rede Globo, completou 76 anos. E muito se falou na mídia, nas redes sociais, dessa desenvoltura da Suzana Vieira em se apresentar sempre radiante, sempre jovial, sempre bonita, sempre atraente, não importa com que idade esteja. E isso, é claro, provocou muita discussão, muito comentário nas mídias sociais e em todos os cantos. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que a Suzana Vieira não é uma atriz, uma pessoa, um personagem isolado nessa história. Cada vez mais a gente vê mulheres famosas, mulheres que desempenham um papel importante na mídia, se apresentando com homens mais velhos. Por exemplo, a Ivete Sangalo, a Fátima Bernardes, enfim, tantas outras, aqui no Brasil e fora do Brasil. Essas mulheres, elas têm se apresentado com parceiros mais jovens sem nenhum problema. Elas sempre foram muito respeitadas e continuam sendo. Nenhum tipo de ataque, de demérito tem sido feito pela escolha que essas mulheres fizeram para os seus parceiros. E isso é uma coisa nova, isso é uma coisa muito interessante de a gente falar, né? E evidentemente, quando essas mulheres famosas se apresentam com parceiros mais jovens, elas vão legitimando, né, elas vão abrindo caminho para que outras pessoas que não tenham todo esse capital social, vamos dizer assim, possam também fazer escolhas semelhantes e se apresentar com parceiros mais novos. E às vezes com parceiros muito mais novos. E aí é como se essas pessoas mais comuns, entre aspas, né, que não são destaque na mídia, né, não são conhecidas do grande público, aos poucos elas vão meio que se sentindo legitimadas para se apresentar assim. Então, a gente vai vendo à nossa volta, cada vez que a gente sai, cada vez que a gente vai num evento social, a gente vai vendo cada vez mais casais constituídos dessa forma, onde a mulher é mais velha do que o homem e às vezes muito mais velha. Isso vai sendo um comportamento ou um fato ou uma coisa que vai se tornando corriqueira na vida da gente. A gente vai encontrando cada vez mais pessoas assim. Então, se não dá para dizer que os homens, de fato, preferem as mulheres mais velhas, dá para dizer com certeza que cada vez mais a gente vê homens com mulheres mais velhas, né? Ou, se você preferir, mulheres mais velhas que preferem formar um casal com esses homens, às vezes muito mais jovens. E por que será que isso acontece, né? Existe uma pesquisadora, Miriam Goldenberg, que trabalha exatamente com esse assunto. E ela tem um livro muito interessante que chama Por que os homens preferem as mulheres mais velhas? E nesse livro ela relata os estudos ao longo de toda a sua vida acadêmica, né? Onde ela mostra que casais formados desta forma, onde as mulheres são mais velhas que os homens, parece que esses casais, de alguma forma, de alguma maneira, se mostram ou se mostravam mais felizes, entre aspas, mais de bem com a vida, mais com um relacionamento mais estável, com um relacionamento não tumultuado, né? E ela começou a investigar por que isso acontecia. E ela encontrou algumas respostas muito interessantes.
Os homens diziam que essas mulheres mais velhas com quem eles estavam se relacionando, e não só relacionando assim de namoro, mas constituir casamento, constituir união estável, às vezes de muitos anos, né? Esses homens diziam que eles se sentiam muito bem com essas mulheres mais velhas, porque elas pareciam ser mais leves, elas pareciam ser mais joviais, inclusive que eles. E que elas davam uma certa leveza ao relacionamento que eles não encontravam quando estavam com mulheres mais novas. Vê que interessante, né? E aí fica sempre a questão, né? Por que essas mulheres mais velhas, elas são capazes de se comportar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira sem tanta cobrança, de uma maneira mais leve em relação aos parceiros, né? Por que elas parece que se constituem ali como mais companheiras, né? Como mais compreensivas em relação aos parceiros? E isso me remete a um outro dado, uma outra pesquisa muito interessante, que é a tal da curva da felicidade. E essa pesquisa tentava medir, de alguma forma, o quanto as pessoas se sentiam bem com a própria vida. E eles chegaram a um resultado que parece que tem a ver com a idade da pessoa. Ou seja, a satisfação que a pessoa tem com a própria vida depende da idade que ela tem. Como é que é isso? É assim, quando você tem 18 anos, você tem uma enorme satisfação com a vida. E aí, conforme o tempo vai passando e você vai envelhecendo, essa satisfação vai diminuindo, até que lá por volta dos 40, 50 anos, se chega ao fundo do poço. É como se fosse a primeira perna na letra U. Então, entre 40 e 50 anos, você está com o pior momento da sua vida no sentido de satisfação com essa vida. E você está se sentindo muito mal. O que a pesquisa revelou é que a partir dos 50 começa a segunda perna da letra U. E a satisfação com a vida vai aumentando. E vai aumentando até ali, no ponto extremo da pesquisa, que foi ali por volta dos 90 anos. Então veja que interessante. Com 18 anos, você tem um máximo de satisfação com a vida e você vai gastando essa satisfação, chega aos 40, 50, você está ali no fundo do poço e depois parece que vai retomando essa felicidade. E por que eu estou trazendo essa curva da felicidade aqui? Porque ali quando a gente está entre os 40 e os 50 anos, que é o fundo do poço da curva da felicidade, é onde parece que todos os sonhos dessa primeira fase da vida já se extinguiram, ou já passaram, ou já estão gastos, vamos dizer assim. E isso é especialmente válido para as mulheres. O que eu quero dizer com isso? É que entre os 40 e os 50, já provavelmente os filhos já estão criados, já são maiores de idade, já têm as próprias vidas, então já não dependem mais da mãe, e aí fica aquela sensação de que não há mais nada a fazer. Depois, com 40, 50 anos, possivelmente essa mulher já se separou, ou se não se separou, ela está pensando seriamente como é que está o relacionamento dela, se está daquele jeito que ela gostaria, ou se ela sabe que o relacionamento já deu o que tinha que dar e ela já está pensando em se separar. Também no aspecto profissional, entre 40 e 50 anos, você se questiona, e principalmente as mulheres, né, em relação a, olha, minha carreira chegou ao limite, o que tinha que dar já deu, né? Os meus sonhos, o que aconteceu, aconteceu, e o que não aconteceu, possivelmente não vai acontecer. Né? E também, lógico, tem a questão da menopausa, né? Onde cessa o período, a fase reprodutiva da vida da mulher. Tudo isso faz com que entre os 40 e 50 as mulheres se sintam lá no fundo do poço, mas ao mesmo tempo
é como se fosse um momento muito libertador. Por que eu digo isso? Porque é como se ela se livrasse de todos aqueles papéis que lhe foram dados, muitas vezes sem que ela escolhesse, não é? Então, aquela pressão, aquela ideia de ser uma boa mãe, de ser uma boa dona de casa, de ser uma excelente esposa, de ser uma profissional de sucesso, de ser uma mulher linda, de ter o corpo bonito, de ser boa de cama, de satisfazer o marido em todos os sentidos, de educar os filhos, toda essa pressão que a mulher sofre no início, nesses primeiros 40 anos de vida, com papéis que muitas vezes ela nem teve a oportunidade de escolher, é como se tudo isso fosse deixando o cenário, não é? O que tinha que acontecer aconteceu, tudo o que se esperava já foi feito, o que deu certo deu, o que não deu certo, paciência, e é como se fosse um momento libertador. Se por um lado existe o questionamento, e agora o que é que eu vou fazer? Por outro lado, existe, poxa, agora eu posso ser eu mesmo. E aí as mulheres que têm essa capacidade desse questionamento, têm essa capacidade de fazer um inventário da própria vida, começam a segunda perna da curva da felicidade, da letra U, de uma forma inusitada, não é? E particularmente neste momento, onde as pessoas vivem cada vez mais e têm a oportunidade de passar dos 40 e dos 50 muito bem de saúde, muito bem de aparência, muito bem resolvidas, porque têm acesso à informação. Então existe uma possibilidade de ir para a segunda fase da vida de uma maneira excepcional. Então, essas mulheres que conseguem tudo isso, conseguem estar à vontade com elas mesmas, conseguem olhar o passado e ver que foi feito o que era possível ser feito, e agora existe toda uma segunda fase da vida pela frente, essas mulheres parece que são excelentes companheiras. E parece que os homens estão, pouco a pouco, descobrindo essas fantásticas mulheres que estão a fim de viver a vida de uma forma muito melhor do que tinham vivido até então. Talvez seja essa uma resposta do porquê a gente começa a ver tantos casais formados por homens mais novos que mulheres, e esses homens dizendo que se sentem extremamente bem com elas, porque elas parece que são muito joviais, parece que elas são leves, parece que elas são muito mais compreensivas e até mais compreensíveis, né? O que é que você acha? Deixa aí nos comentários para mim o que é que você acha dessa curva da felicidade, dessa letra U da felicidade, e como que as mulheres se sentem nessa segunda parte da vida. Bom, é claro que essa leveza, essa felicidade, essa disponibilidade de vida, esse comprometimento com o próprio bem-estar, né? É claro que isso não cai do céu, isso exige uma disciplina, né? Um buscar a felicidade, se questionar de uma maneira saudável, conseguir olhar para si mesmo no espelho e se gostar, construir a própria autoestima cada vez mais elevada, né? Rever valores, rever o que é importante na vida. Existe esse ponto de mudança que é entre os 40 e os 50, para sair para a segunda fase da vida bem, é um momento difícil, porque é um momento de crise, é um momento de muito questionamento, um momento de muita dúvida, né? Então não cai do céu essa felicidade de que nós estamos falando. Isso exige um trabalho diário, isso exige um buscar informação, buscar formação, buscar as pessoas, enfim, não é um presente,
né? A gente tem que batalhar por isso. E aqui no Divórcio Suave você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a fazer essa transformação, a seguir essa vida com muito mais intensidade, muito mais felicidade e bem-estar com você mesmo. Por isso que eu tenho certeza que você vai gostar desses vídeos que aparecem aqui em seguida. Me dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê.